Olá, estamos no ar com o telejornal Linkados na Área. Celso Freitas, o âncora do Jornal da Record e apresentador do Repórter em Ação, é o convidado para um bate-papo sobre sua trajetória profissional. O jornalista é formado pela Casper Libero de São Paulo e esteve à frente de grandes programas jornalísticos, líderes de audiência na televisão. Na Rede Globo, foi apresentador de telejornais em Brasília e foi âncora do Jornal Nacional em São Paulo e no Rio. Também apresentou o Globo Repórter e o Fantástico e ainda foi apresentador do Globo News e do Via Brasil. Na Rede Record desde 2004, além do Jornal da Record, Celso Freitas também ancorou o Repórter Record, mediou os principais debates eleitorais e apresentou os especiais de fim de ano. Com mais de 45 anos de experiência, Celso Freitas iniciou a carreira no rádio em Santa Catarina. Foi locutor da Rádio Nacional de Brasília. Produziu e dirigiu o primeiro programa de informática na televisão brasileira, o Hipermídia, na GNT Globosat, também na Rádio CBN e na internet. Na TV Cultura, Celso Freitas produziu e dirigiu o programa Tribos e Trilhas, voltado para o turismo. Celso Freitas é profissional multimídia, antenado com os avanços da tecnologia. Vem desenvolvendo soluções de comunicação empresarial na criação, apresentação e produção. Assista o programa em 3 blocos. Fique à vontade para enviar sugestões de convidados pelo nosso perfil no Twitter, @linkadosum. Está no ar Linkados na Área com Celso Freitas. Eu sou Giovanna Spielborgs. Eu sou Natália Matos. Eu sou Luiz Mendes. Celso, é um prazer, obrigado pela presença. Prazer é meu, Luiz Felipe, de estar aqui e poder contribuir com vocês que estão iniciando essa vibrante carreira. Obrigado. Celso, logo de cara, por que você acabou escolhendo cursar jornalismo? Olha, o jornalismo foi, na minha carreira, foi um acidente. Na verdade, eu fui convidado a fazer um teste de locução numa rádio na minha cidade natal e acabei me entusiasmando pelo trabalho como locutor. A Lei de 1969, que determina a formação superior, coincide com o início da sua carreira na década de 70. A emissora em que você trabalhava, Globo, exigiu sua formação em jornalismo ou cursar a faculdade foi uma escolha sua? Foi uma exigência do sindicato e eu acho super interessante você ter a oportunidade de aprender o que é realmente o jornalismo, né? Porque por mais que você tenha competência, aptidão desenvolvida em outras áreas, há características específicas a serem obedecidas como um bom profissional na área. Bom, então, Celso, acho que acredito que você acabou de responder a pergunta que havia a seguir, que seria se você concorda com a obrigatoriedade do diploma para jornalistas ou se acha desprezível. Não, eu acho que é interessante você cursar uma faculdade de jornalismo para ter a verdadeira dimensão e da importância, da responsabilidade que o indivíduo tem para exercer o jornalismo, né? Não é simplesmente você ter um bom texto, você ter uma boa rede de informação, você saber se expressar, né? Há toda uma responsabilidade na execução do seu trabalho como jornalista. No Brasil é comum as pessoas conciliarem trabalho com estudos, e você fez parte dessa estatística. Como que você lidava com isso? Olha, eu consegui, com muito esforço, né, numa época que eu era jovem, tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava na rádio, a antiga Rádio Capital, que virou hoje Rádio Globo, trabalhava já na televisão como apresentador, já tinha 4, 5 anos nessa função e foi um esforço muito grande, entendeu? Porque eu, às vezes, faltava nas aulas iniciais pela parte da manhã, que o meu curso era de manhã, porque eu fazia um jornal na Rádio Nacional, voltava para a rádio para cumprir minha etapa, ia para a televisão e à noite voltava para a faculdade para repor a aula que eu havia perdido pela parte da manhã. E quais as principais diferenças das diversas plataformas que você já trabalhou? Olha, aí eu vou fazer uma análise que é o seguinte, eu comecei em televisão quando o videotape era uma coisa assim extraordinária, estava chegando. Na verdade, eu comecei com um filme 16mm, era a única, digamos assim, ferramenta que as pessoas tinham para fazer uma tomada, uma gravação, né? O videotape, ele estava recém chegando. Então eu passei com o advento do videotape,
Depois, hoje, a gente tem aí toda essa tecnologia que praticamente você consegue fazer um jornalismo ao vivo sem precisar de grandes ferramentas, né? Hoje, individualmente, você pode ter um canal na internet, produzir conteúdo, produzir áudio, vídeo, ou seja, você pode elaborar informação sem precisar de uma big estrutura. Ter a voz como identificação de uma emissora não é para qualquer pessoa. O que exatamente essa voz precisa ter e como você se sentiu a se tornar a voz padrão da CBN? Eu acho que Papai do Céu me beneficiou com a voz que eu tenho, mas na verdade foi um aprendizado de como utilizar essa voz. Não adianta você ter uma boa voz e não saber utilizar. O que é saber utilizar? É saber dar a verdadeira entonação, ou a dimensão, o peso, a sensação, a emoção, né? Através dessa ferramenta que a gente tem, né? Eu tive o prazer de entregar o meu talento à rede CBN num momento em que eu estava só exclusivo da televisão e o rádio, todo profissional de rádio fala que rádio é uma cachaça, né? Porque é gostoso, né? Devo dizer o seguinte, a televisão nos primórdios exigia toda uma equipe, como ainda hoje exige toda uma equipe para você realizar um trabalho. O rádio praticamente é você individualmente com um operador de som do outro lado. Hoje as rádios mais modernas têm até o próprio locutor que opera o equipamento, né? É uma coisa que está na veia, está no sangue. Desde o início da minha carreira houve uma reivindicação por parte da Rede Globo de que a minha voz ficasse única e exclusivamente para informação. Eu lembro que o Armando Nogueira falou, eu quero que a hora que o indivíduo ouça sua voz, que não seja no Jornal Nacional, seja fora da programação, ele saia correndo porque ele vai associar que há notícia no ar. E o que fez você trocar a rádio pela TV? Na verdade, eu comecei em rádio em Santa Catarina e tinha um grande sonho de vir para o Rio ou para São Paulo, né? Tentar trabalhar numa grande emissora. E eu acabei indo para Brasília. Em Brasília, eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional e houve uma carência por parte da Globo em 1972, finais de 72, de um apresentador. E eu fui indicado como uma figura que poderia exercer o papel de apresentador. Era a época da ditadura, a gente estava sob censura, havia um cuidado excessivo de a gente se atrelar ao que estava no script, era uma coisa estruturada dentro da empresa para não se fugir a essa norma e, na verdade, a exemplo de outros profissionais que evoluíram do rádio para a televisão, eu fui mais um. Celso, temos uma pergunta do nosso Twitter, @linkados1 para você. O @ValterNiyama quer saber, ainda dá frio na barriga quando você entra no ar? Ainda porque é uma grande responsabilidade de você fazer bem o trabalho que não é só seu. Como eu falei, televisão é o trabalho de uma grande equipe. Ao cinegrafista, ao produtor, o motorista que passou perigo para buscar uma imagem, para buscar uma informação, e eu tenho que entregar essa informação exata para o telespectador, tá? Então, como não é um trabalho único e individual, tem um diretor de TV, tem um sonoplasta, o operador de áudio, tem um gerador de caracteres, então a gente tem que obedecer uma linha de montagem, né? E eu tenho que estar em perfeita sintonia com tudo isso. Estamos apresentando Linkados na Área com o âncora do telejornalismo da Record, Celso Freitas. Para assistir ao próximo bloco, clique no link abaixo.